Uma mente em paz é geradora de poder ao pequeno almoço numa sala de refeições de hotel. Éramos 3 à mesa a trocar impressões sobre como tínhamos dormido nessa noite, obviamente um tema de enorme relevância. Um de nós queixou-se de uma noite mal dormida. Passou a noite às voltas na cama e acordou tão exausto como se deitou. É melhor deixar de ouvir notícias antes de me deitar, observou. Estive atento ao noticiário de ontem à noite e fiquei com os ouvidos cheios de problemas. É uma frase esclarecedora, os ouvidos cheios de problemas. Não admira que tivesse dormido mal, talvez o café que bebi antes de me deitar tenha tido alguma coisa a ver com isso, brincou. O outro homem disse de sua justiça: já eu passei uma noite em beleza. Li as notícias no jornal vespertino e vi o noticiário da tarde, por isso tive tempo de as digerir antes de ir para a cama. Mas como é óbvio, continuou, recorri ao meu plano para adormecer que nunca falha. Procurei saber que plano era esse, e ele explicou-mo da seguinte maneira: quando era mais novo, o meu pai, que era agricultor, tinha o hábito de reunir a família na sala quando chegava a hora de dormir para nos ler passagens da Bíblia. Parece que ainda consigo ouvi-lo. Na verdade, sempre que ouço os versículos da Bíblia é como se os ouvisse no tom de voz do meu pai. Após as orações subia para o meu quarto e dormia como um anjinho. Mas quando saí de casa afastei-me das leituras da Bíblia e dos hábitos de oração. Confesso que durante anos, praticamente as únicas vezes em que rezei foi quando me vi em apuros. Contudo, há uns meses eu e a minha mulher, confrontados com alguns problemas complicados, decidimos retomar esses hábitos. Descobrimos que era uma prática muito benéfica, por isso, agora, todas as noites antes de nos deitarmos lemos a Bíblia e fazemos uma pequena sessão de oração. Não sei o que tem isso de especial, mas a verdade é que tenho dormido melhor e a nossa situação melhorou a todos os níveis. Na verdade, descobri a utilidade desta prática mesmo em viagem, como é o caso, por isso continuo a ler a Bíblia e a rezar. Ontem à noite deitei-me e li o Salmo 23. Li-o em voz alta e fez maravilhas. Virou-se para o outro indivíduo e disse: não me deitei com os ouvidos cheios de problemas, deitei-me com a mente em paz. Temos aqui 2 frases crípticas: os ouvidos cheios de problemas e uma mente em paz. Qual delas escolhe? O segredo está na mudança da atitude mental. Temos de aprender a viver com uma base de pensamento diferente. Apesar de as mudanças na forma de pensar exigirem esforço, é muito mais fácil do que continuar a viver assim. Viver em tensão é difícil. Viver com paz interior, de forma harmoniosa e sem tensão facilita a nossa existência. O maior desafio na conquista da paz mental é o esforço necessário para renovar a forma de pensar de modo a esta ir ao encontro da atitude descontraída de aceitação da dádiva de Deus consubstanciada na paz. Para ilustrar a adoção de uma atitude descontraída e a consequente obtenção de paz, penso sempre na experiência que vivi numa determinada cidade onde certa noite dei uma palestra. Antes de subir ao pódio, estava nos bastidores a rever o meu discurso quando fui abordado por um indivíduo que queria discutir um problema pessoal. Informei-o de que de momento era impossível falarmos, visto que estava prestes a subir ao palco, mas pedi-lhe que esperasse por mim. Enquanto fazia o meu discurso, reparei que ele se deixou ficar nas alas a andar de um lado para o outro com um grande nervosismo, mas que no final tinha desaparecido. Porém, eu guardara o cartão que ele me dera, o qual indicava tratar-se de um homem com considerável influência na cidade. Quando voltei para o hotel, apesar de já ser tarde, não consegui deixar de me preocupar com o indivíduo, por isso decidi telefonar-lhe.
Ficou surpreendido com o facto de eu ter respondido e explicou-me que não tinha esperado porque era óbvio que eu estava muito ocupado. Só queria que rezasse comigo, disse-me. Pensei que se rezasse comigo, talvez eu conseguisse ter alguma paz de espírito. Não há nada que nos impeça de rezar pelo telefone, agora mesmo, e retorqui. Apanhado de surpresa, ele respondeu: nunca ouvi falar em rezar pelo telefone. E por que não? Perguntei. Um telefone é um aparelho de comunicação. Está apenas à distância de alguns quarteirões de mim, mas podemos estar juntos através do telefone. Além disso, continuei, o Senhor está ao lado de cada um de nós. Está nas duas extremidades desta linha, assim como no meio. Está consigo e comigo. Está bem, aqueceu. Gostaria que rezasse por mim. Fechei os olhos e rezei pelo homem no outro lado da linha. Rezei como se estivéssemos na mesma divisão. Ele conseguia ouvir e o Senhor também. Quando terminei, sugeri: não quer rezar? Não obtive resposta. Então escutei um soluço do outro lado da linha e a seguir, estas palavras: não consigo falar. Chore durante 1 minuto ou 2 e depois reze, sugeri. Diga a Deus tudo que o perturba. Presumo que seja uma linha telefônica privada, mas mesmo que não seja e esteja alguém a ouvir, não importa. Para todos os efeitos, somos apenas duas vozes. Ninguém sabe quem somos. Incentivado pelas minhas palavras, ele começou a rezar, a princípio de forma hesitante, mas depois abriu o coração com grande fervor, revelando todo o ódio, frustração e sentimentos de fracasso que guardava dentro de si e em grande quantidade. Por fim, rezou numa súplica: Jesus, sei que é descaramento da minha parte pedir-te seja o que for, uma vez que nunca fiz nada por ti. Presumo que saibas que não passo de um pobre coitado, apesar de me fazer de muito importante. Estou farto de tudo isto, Jesus. Ajuda-me, por favor. Voltei a rezar, pedi a Deus que atendesse a sua prece e disse: Senhor, na outra ponta desta linha, coloca a tua mão sobre o meu amigo e dá-lhe paz. Ajuda-o a sujeitar-se e a aceitar a tua dádiva de paz. Fim da minha oração, houve uma longa pausa e para sempre recordarei o seu tom de voz quando me disse: nunca me esquecerei desta experiência, e quero que saiba que, pela primeira vez em meses, sinto-me limpo por dentro, feliz e em paz. Este homem empregou uma técnica simples para trazer paz à sua mente. Esvaziou a mente e recebeu a paz que foi a dádiva de Deus. Como referiu um médico, o problema de muitos dos meus pacientes reside apenas nos seus pensamentos. Tenho uma terapêutica favorita que receito a alguns, mas não numa receita médica que possa ser levantada na farmácia. A minha receita é um versículo da Bíblia, Romanos, 12h02. Não, escrevo o versículo para os meus pacientes, obrigo-os a ir procurá-lo, e diz o seguinte: deixai-vos transformar, adquirindo uma nova mentalidade. Para serem mais felizes e saudáveis, precisam de renovar a sua mente, ou seja, de alterar o padrão dos seus pensamentos. Quando tomam a medicação, ficam com a mente em paz. Isso é gerador de saúde e bem-estar. Um método primário para obter uma mente em paz consiste em praticar o esvaziamento da mente. Vamos aprofundar este tópico noutro capítulo, mas se o refiro aqui é para sublinhar a importância de uma catarse mental frequente. Recomendo uma limpeza mental pelo menos 2 vezes ao dia, ou com maior frequência se necessário. Esvazie a sua mente de medos, ódios, inseguranças, arrependimentos e sentimentos de culpa. O simples facto de fazer este esforço consciente para esvaziar a sua mente tem tendência a proporcionar algum alívio.
Nunca teve uma sensação de alívio quando foi capaz de desabafar com alguém da sua confiança preocupações que lhe causavam um aperto no coração? Enquanto pastor, observei muitas vezes o quão importante é para as pessoas poderem contar com alguém em quem podem confiar totalmente para desabafarem sobre o que perturba sua mente. Realizei um serviço religioso a bordo do SS Lurline, numa recente viagem a Honolulu. No decurso da minha prédica, sugeri que as pessoas que tivessem a mente cheia de preocupações se dirigissem para a popa do navio e eliminassem de forma criativa esses pensamentos de ansiedade da sua mente, que os atirassem borda fora e ficassem a vê-los desaparecer na esteira do navio. Pode parecer uma sugestão quase infantil, mas um homem veio ter comigo mais tarde e disse: fiz o que sugeriu e fiquei espantado com o alívio que isso me proporcionou. Durante esta viagem, todos os fins de tarde, ao pôr do sol, vou atirar todas as minhas preocupações borda fora até desenvolver a psicologia de as eliminar por completo da minha consciência. Todos os dias vou vê-las desaparecer no grande oceano do tempo. A Bíblia não nos ensina a esquecer tudo aquilo que ficou para trás. O homem a quem esta sugestão interessou não é um sentimentalista incorrigível. Muito pelo contrário, é uma pessoa de uma extraordinária estatura mental, um destacado líder no seu setor. Claro que esvaziar a mente não chega. Se a mente fica vazia, tem de voltar a ser preenchida com algo. A mente não pode ser um vácuo. O leitor não pode andar sempre por aí com a mente vazia. É verdade que algumas pessoas parecem conseguir esse feito, mas, regra geral, é necessário voltar a encher a mente para que os antigos pensamentos infelizes que expulsou não voltem a entrar. Para impedir que isso aconteça, comece imediatamente a preencher a sua mente com pensamentos criativos e saudáveis. A seguir, quando os medos, ódios e preocupações antigos, que o atormentaram durante tanto tempo tentarem esgueirar-se de novo lá para dentro, vão encontrar um cartaz na porta da sua mente onde pode ler-se: ocupado. O mais certo é insistirem para entrar, uma vez que se sentem em casa por terem vivido na sua mente durante tanto tempo. Mas os novos pensamentos saudáveis que invocou vão estar mais fortes e resistentes e serão capazes de os expulsar. Em pouco tempo, os pensamentos antigos vão desistir por completo e deixá-lo em paz. Irá desfrutar de uma mente em paz de forma permanente. De tempos a tempos, no seu dia a dia, invoque uma série de pensamentos tranquilos. Deixe-se invadir por imagens mentais dos cenários mais tranquilos que alguma vez visitou, como por exemplo, um belo vale onde reina o sossego de um fim de tarde, enquanto as sombras se alongam e o sol reclama o merecido repouso. Ou recorde o brilho prateado da lua refletido nas águas ondulantes, ou lembre-se do mar a invadir suavemente as praias de areia fina. Essas imagens pacíficas serão como um bálsamo para a sua mente. De tempos a tempos, ao longo do dia, deixe-se invadir lentamente por imagens de paz. Ponha em prática a técnica da articulação sugestiva, ou seja, repita em voz alta algumas palavras pacíficas. As palavras têm um enorme poder sugestivo, e basta a sua menção para suscitarem a cura. Se enunciar uma série de palavras suscetíveis de causar pânico, a sua mente mergulhará imediatamente no estado de nervosismo. O mais certo é sentir um arrepio no estômago que afetará todo o seu organismo. Se, pelo contrário, enunciar palavras pacíficas e tranquilizadoras, a sua mente reagirá de forma tranquila. Empregue palavras como tranquilidade. Repita essa palavra lentamente várias vezes. Tranquilidade é uma das palavras mais belas e melódicas da nossa língua, e basta referi-la para induzirmos um estado tranquilo.
Outra palavra curativa é serenidade. Evoque uma imagem de serenidade enquanto enuncia a palavra. Repita-a lentamente e esteja consciente daquilo que ela simboliza. Palavras como estas têm poderes curativos quando são usadas desta forma. É também bastante útil usar versos de poesia ou passagens das Sagradas Escrituras. Um conhecido que alcançou uma extraordinária paz de espírito tem por hábito escrever em cartões citações em vulgares que expressam paz. Traz sempre consigo na carteira um dos cartões e consulta-os frequentemente até decorar cada uma das citações. Ele diz que cada uma destas ideias inculcada no subconsciente lubrifica a sua mente com a paz. Um conceito pacífico é, efetivamente, um lubrificante em pensamentos perturbados. Uma das citações a que recorre é da autoria de um místico do século XVI: que nada te perturbe, que ninguém te assuste. Tudo é transitório exceto Deus. Só Deus é suficiente. As palavras da